Salve galera do canal Filosofia Sem Mistérios, aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, tá? Aquela pessoa que foi praticamente o martelo da filosofia, que estabeleceu novos paradigmas e que praticamente dividiu a história do pensamento filosófico. Eu estou falando de Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Bem, antes de começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, por gentileza, e fazer a inscrição no canal. Outra coisa, eu fiquei sabendo que existe uma galera que está pirateando as minhas aulas do curso de filosofia. É isso mesmo. Gente que está pegando a aula e vendendo, tá? Mas esse curso aqui é grátis, então se você souber de alguma coisa desse tipo, manda mensagem para mim direto no meu Instagram, que eu preciso reunir essas provas aí. Manda mensagem para mim lá, @PabloJamilk, que é para eu ficar sabendo, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Nietzsche. Dentro do nosso curso, eu focalizo principalmente os filósofos na parte inicial, para depois eu falar sobre temas. E aí, é lógico, trazer a contribuição de cada um desses filósofos. Então, começando aqui o nosso trabalho, eu vou dizer para você que o Nietzsche nasceu num lugar chamado Rügen, que fica na época na Prússia, né? Ficava na Prússia, que hoje é basicamente na Alemanha. Ele viveu de 1844 a 1900. Essa pessoa aqui, com esse olhar perdido no horizonte, é o Nietzsche. Vamos aqui a algumas informações sobre o martelo dos filósofos. Primeiro, eu vou trazer a informação de por que esse nome, martelo dos filósofos. O Nietzsche foi um filósofo muito proficiente e extremamente conhecedor da filosofia. E ele estabeleceu alguns princípios dentro da sua filosofia que praticamente expuseram aquilo que a filosofia tinha de mais precioso na sua base da filosofia oriental. E ele, de uma forma muito radical, foi lá e derrubou tudo, né? Tentou destruir tudo. Eu vou explicar o porquê dessa destruição, que foi uma espécie de destruição criativa, tá? Vamos aqui a um pouco do nosso histórico do Nietzsche. Nasceu em 1844, ele era de uma família de clérigos luteranos e ele estudou para ser pastor. Ele perdeu a fé por volta dos 18 anos e aos 24 anos ele se tornou um catedrático, né, da Universidade da Basileia como professor de filosofia e de poesia gregas, tá? Por isso que ele tem, por exemplo, uma obra chamada O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, que ele faz uma avaliação muitíssimo interessante e que lança algumas das bases da sua filosofia. Ele abandonou a universidade em 1879 e faleceu em 1200, bem na virada do século. O Nietzsche é um filósofo muito polêmico, principalmente porque as pessoas querem ler Nietzsche por alguma razão, só para testar ali, querem ler Nietzsche por alguma razão porque ele é considerado um filósofo dos rebeldes, né? Muita gente que se questiona sobre a religiosidade acaba lendo Nietzsche, muita gente que se questiona sobre valores na sociedade acaba lendo Nietzsche. Nem todo mundo acaba lendo Nietzsche pelos motivos corretos. E quando digo motivos corretos é por conhecer a filosofia nietzschiana. Existe muito preconceito, por exemplo, com a filosofia nietzschiana. Muita gente diz que o Nietzsche morreu louco. Outras pessoas dizem que ele morreu na mais absoluta serenidade pelo avanço do seu conhecimento, mas isso tudo é muita especulação, porque você não tem muitos documentos, né? Não tem muita coisa documentada claramente da vida do Nietzsche, né? Uma pessoa muito introspectiva. Nós sabemos que ele teve um caso com a filha do Richard Wagner, do compositor. O Nietzsche também era musicólogo, né? Ele também compunha e era uma pessoa conhecida. Hoje nós chamaríamos daquela pessoa sincerona, que quando incitado a falar sobre determinado assunto, falava de forma clara e falava doa quem doesse,
né? Doesse a quem doesse. Enfim, era algo bastante difícil, né, do seu traço de personalidade. E aqui eu tenho uma das frases mais célebres dele, que é: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Muita gente gosta de citar essa frase, né, sem saber de fato o que ela significa. O próprio Nietzsche falava uma coisa curiosa, que era: aqueles que disseram me entender não me entenderam, e aqueles que diziam que era impossível de me entender também não entenderam. Mas enfim, vamos aos conceitos nietzschianos importantes para o nosso estudo da filosofia. O primeiro conceito que nós devemos ter em mente é o conceito de apolíneo e dionisíaco, tá? Apolíneo, que vem do deus Apolo, e dionisíaco, que vem do deus Dionísio, certo? Vamos lembrar então que o deus Apolo é o deus que é considerado o associado à racionalidade, certo? Então ele é o racional. E o dionisíaco, né, o deus Dionísio, é aquele que era associado à festividade, né, à festa. Segundo Nietzsche, a tradição da filosofia socrática, e dessa maneira muito daquilo que se desenvolve a partir da filosofia socrática, é algo apolíneo. E dessa maneira privilegia-se apenas aquilo que vem da racionalidade, da razão. Ou seja, a tradição da filosofia ocidental era uma tradição calcada exclusivamente pela racionalidade. E segundo o Nietzsche, isso era uma coisa estéril. Por quê? Porque o homem não é racional o tempo todo. E dessa forma, querendo que a filosofia fosse racional o tempo todo, ela, historicamente, abandonou algo muito importante para o ser humano, que é a ideia de entender e compreender e trazer para a filosofia a ruptura do racional. E como isso ingressa no conhecimento humano. Valorizar, por exemplo, a instância das paixões. Porque o próprio Platão, quando você examina a obra platônica, diz que as paixões servem para os guerreiros exclusivamente, não para os filósofos. Que o homem deveria dominar as paixões e jamais se entregar a elas. O Nietzsche já vai pensar de forma diferente. Então aqui você tem uma crise entre o apolíneo e o dionisíaco. Por quê? Porque o Nietzsche acreditava que o espírito dionisíaco era a afirmação da vida e que o homem deveria valorizar também a dimensão dionisíaca da vida. E por que essa dimensão apolínea acabou ganhando tantos adeptos? Ele vai trazer também uma questão associada à moralidade. Um dos seus principais livros, A Genealogia da Moral, e outro dos livros, A Aurora, um dos mais importantes que fala sobre moralidade, vão trazer isso aqui, que é o conceito de moral de rebanho. Para Nietzsche, o cristianismo contribuiu para a decadência da cultura ocidental. De que forma? Segundo ele, os cristãos defendem uma moral de escravos. O que é isso? Uma moral subserviente, uma estrutura moral que faz sempre com que o homem fique dominado, que seja dominado pelos interesses daqueles que querem dominar. Então, dessa forma, com uma moral de rebanho advinda do cristianismo, os homens seguiriam de forma facilmente dominável. E ele traduz esse exemplo dentro da religião. Aquilo que a religião diz é inquestionável, e os seus seguidores são como ovelhas em um rebanho, e não importa que elas caminhem para o abate. Devido à força da mediocridade, a quantidade de pessoas medíocres, segundo Nietzsche, o rebanho venceu. O rebanho venceu porque poucos homens de espíritos livres conseguiram se fazer ouvir.
Os cristãos condenam os belos, os fortes, os poderosos a um inferno fictício, enquanto legaram aos escravos o céu. Por quê? Porque o sofrimento tem que ser aquilo que vai te trazer o céu. Segundo Nietzsche, porque isso faz parte da moral de rebanho. É muito difícil você lidar com a condição de estar vivo. Então, para esse povo ressentido com a vida como ela é preciso criar metafisicamente uma saída. Ou seja, não se preocupe pelo fato de que nessa vida você sofre e que ela é sem sentido. Você terá outra vida gloriosa, e essa vida é reservada apenas àqueles que se comportarem como escravos seguindo essas regras. Essa é a concepção da moral para Nietzsche. O cristianismo sufoca o nosso impulso criativo, que é algo insaciável, né? E o seu principal conceito sobre a moral é que deveria haver uma transvaloração de todos os valores. Ou seja, o homem deveria ultrapassar os valores morais. Ele deveria investigar a origem deles em vez de simplesmente aceitá-los. Ou seja, por que eu não posso fazer isso ou por que eu devo fazer isso? Uma outra coisa curiosa, para quem ouviu falar de Nietzsche ou para quem lê Nietzsche, é que no livro Assim Falava Zaratustra, algumas traduções você vai encontrar Assim Falou Zaratustra, ele traz o conceito da morte de Deus. E ele também fala sobre isso no livro dele que se chama O Anticristo. E aí nós precisamos entender o que ele está falando a respeito da morte de Deus. Vamos lá. Quando ele fala de morte de Deus, ele está dizendo que ele está enunciando a morte das muletas metafísicas do ser humano. Ou seja, ele quer dizer que os homens gostam de se basear em um mundo que não existe. E ele fala, inclusive, que os próprios cristãos mataram Deus dentro dos templos, porque as imagens que você vê dentro dos templos, em sua maioria, são imagens da crucificação. O principal símbolo era o Cristo crucificado, fazendo com que houvesse uma conexão entre aquelas pessoas que se entendem sofredoras. Ora, Cristo sofreu por nós, nada mais justo do que nós sofrermos também. Esse é o conceito nietzschiano a respeito disso. E ele fala que os templos não comemoram a vida, mas comemoram a morte. Tanto que um dos principais eventos do cristianismo é a celebração da morte e posterior ressurreição de Jesus. E ele também fala que, para que os homens consigam aplacar a angústia de estar vivo, porque para ele a vida consiste numa linha. Você tem nascimento e morte. E aquilo que nós fazemos aqui é aquilo que importa, é essa viagem. Acontece que durante essa viagem nós tomamos consciência da morte e a consciência de nossa finitude. E isso vai nos causar uma coisa chamada de angústia. E é justamente essa angústia que oprime o ser humano por ser mortal, limitado e com um fim específico. Então, para isso, os homens inventam uma finalidade, uma unidade e uma verdade e acabam vivendo por ela. Não porque ela seja verdadeira, mas porque isso permite suportar e aplacar a angústia de estar vivo. Para o Nietzsche, os principais temas abordados por todos os filósofos até o século XIX, como Deus, ser, razão, sentido, verdade, ciência, produção, beleza, ordem, justiça, Estado, revolução, família, demonstração, lógica, seriam construções, valores morais ocidentais que domesticavam o homem e anulavam a sua criatividade. Uma vez que o homem estivesse vivendo sob esses valores, né, sem saber a sua razão, e daí de forma inquestionável, ele estaria domesticado. Aí então, Nietzsche traz um conceito que é o conceito de super-homem. Eu acho que é alguma coisa como
Übermensch, né? O super-homem, o além do homem. Aquele indivíduo que conseguiu transvalorar os valores, né? Os hiperbóreos, os espíritos livres. Segundo ele, o conceito de super-homem diz respeito ao homem que conseguiu passar por essa análise dos valores, que conseguiu ultrapassar os valores. Ele tem um espírito livre, ele conseguiu ultrapassar-se dentro dos próprios limites. E a grande meta, segundo Nietzsche, é você conseguir vencer a si mesmo. O super-homem não se pergunta qual é a verdade, e sim, qual é o valor da verdade para a vida. Ou o que é que o verdadeiro quer de nós. Né? O que é que aquilo que nós consideramos verdade quer de nós. Fora o fato de que ele tem outras considerações muito interessantes, como, por exemplo, o nascimento da tragédia, né? E quando uma análise sobre a mítica trágica grega e sobre os valores que eram passados lá. Nietzsche talvez seja um dos filósofos mais complexos, porque, primeiro, o alemão da época do Nietzsche não era um alemão como é hoje. Então, as traduções são muito difíceis. Os tradutores têm muita dificuldade para traduzir o texto nietzschiano ao pé da letra. Tá? É muito difícil. E aí há várias lacunas nisso. Tanto é que ele escreveu uma obra muito importante para o seu sistema filosófico, que foi Vontade de Potência, dividido em tomo 1 e tomo 2. Ele não conseguiu finalizar o tomo 2. Há especulações de que a irmã de Nietzsche, uma das pessoas que cuidou dele até o fim da vida, porque faleceu em virtude de uma sífilis contraída anteriormente, a irmã dele haveria mexido na obra Vontade de Potência. E, segundo algumas especulações biográficas, a irmã dele era antissemita e colocou nas edições de algumas das obras do Nietzsche ideias antissemitas. Enfim, até que ponto isso é verdade é difícil saber. Mas, enfim, existem muitos grupos de estudiosos e há toda uma vertente de filósofos posteriores que se escoraram nos ensinamentos de Nietzsche. Você vai pegar, por exemplo, o Michel Foucault, você tem Gilles Deleuze e Félix Guattari, você tem o autor do livro chamado Manual de Ateologia, que é o Michel Onfray, que fala sobre o neo-hedonismo. Então, muitos filósofos se inspiraram em Nietzsche. Leitura densa, mas que vale a pena conhecer. Se você curtiu, deixa o like, faz inscrição no canal e até a próxima. Deixa sua pergunta aí para mim também. Força, guerreiros!